Bora, nação, para mais um vídeo top aqui no nosso canal. Vamos analisar agora o Pascoal, o João Guilherme, falando tudo sobre a grande final da Libertadores, que o Flamengo foi campeão, tricampeão da Libertadores da América. E agora sobre a possibilidade do pacotão de reforços que vai chegar no Flamengo para o Mundial de Clubes. Então nós vamos analisar tudo aqui, porque o Flamengo praticamente venceu a Copa do Brasil e a Libertadores, a Copa do Brasil e a Libertadores da América, faturou nessas duas competições praticamente mais de 200 milhões de reais. E o Marcos Braz havia comentado que traria reforços de peso para o Mundial de Clubes. Então os comentaristas analisaram sobre a possibilidade de chegar grandes reforços para esse Mundial. Então nós vamos analisar, vamos reagir aqui, mas antes, nação, explode o dedo no like, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações, vai nos comentários e coloque quem poderia ser o novo reforço do Flamengo. Escreve nos comentários a sua opinião de quem o Flamengo deveria contratar para o Mundial de Clubes. Vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Créditos eu deixo ao canal da ESPN Brasil. Da América, da repercussão, Flamengo agora quer o mundo de novo, é o que diz a sua torcida. Vem aí Mundial de Clubes, não sabemos quando ainda vai acontecer e onde será, mas o Flamengo está lá junto com o Real Madrid e outras equipes classificadas. E comigo no programa, o Silas, o Pascoal, o Djalminha, vocês já viram todos eles aqui cantando o hino. Alô, Djalma, cria do Mengão, malvadão, que é tri da América, Djalminha. Grande abraço, hein? Grande abraço, João. Boa noite Silas, boa noite, Pascoal. Boa noite ao fã do esporte, principalmente à nação rubro-negra, né, que está realmente de parabéns, a todo o elenco, a comissão técnica, a diretoria. O Flamengo realmente fez uma campanha maravilhosa, merecedora, apesar, né, do jogo em si ter sido um jogo muito duro e essa expulsão ali ter sido fundamental para a vitória, mas foi com todo o merecimento. E essa nação está de parabéns. E também exaltar o final de semana o time feminino do Palmeiras, que também conquistou a Libertadores, né? É verdade, rapaz. Aliás, o final de semana todo brasileiro na Libertadores. Palmeiras venceu o Boca numa atuação espetacular, ganhou a Libertadores feminina na sua primeira participação na Libertadores feminina. 4-1. Então o Verdão também fez história. Aliás, as duas equipes que estão dominando a Libertadores, né? 19 Flamengo, 20 Palmeiras, 21 Palmeiras, 22 Flamengo. E já está aberta a contagem. Quem vai ser o primeiro tetra brasileiro da Libertadores da América? O tempo dirá. Alô, Silas! Bem-vindo, grande Silas. Tudo bem, Silas? Tudo bem, João. Tudo bem, Pascoal. Dija tá bonito, hein, Dija? Tá bonito, Djalminha? Colocou um headphone lá, combinando com um blazer, olha lá. Final de semana. Com a barba, tá magrinho, né? Tá bonito. Pele bronzeada. Ali é outro, como diz o Bruno Henrique, é outro patamar, É outro patamar, Djalma. Eu vou chegar lá também um dia. Um beijo pro fã do esporte também. Mas você tá bem, Silas, também, tá? A Eliane tá cuidando bem de mim. Dona Eliane Eliane tá cuidando bem de mim lá em Campinas, né? Bem. E parabéns ao Flamengo, né, João? Parabéns ao Dorival, parabéns ao Braz, a diretoria do Flamengo, que teve os altos e baixos, como ele mesmo disse, de contratações, saíram jogadores, vieram outros, e agora está com um elenco maravilhoso. E de olho no Real Madrid, né? Que, lógico, tem a primeira fase ainda do campeonato. A semifinal Mas o Braz do Mundial é traiçoeira. A gente deve falar também, né? O Braz deu uma letrinha lá no vestiário, cantou na empolgação, mas não está errado. Porque o Real Madrid ganhou do Grêmio 1-0, o Grêmio sem o Arthur, e não foi aquele. Então, o Flamengo tem condições, sim. Falta um pouco ainda. Mas parabéns a Everton Ribeiro, Pedro, a Arrascaeta, que a gente falou pouco, até por conta da lesão, mas o Rodinei jogou muito. Flamengo, campeão, merecidamente, e a gente vai falar bastante disso ainda hoje. É verdade, tomara que os deuses do futebol preparem esse encontro, né? Antes eles passam pelas semifinais, né? Os sul-americanos têm enfrentado problemas nas semifinais do Mundial de Clubes, mas tomara, né, que os deuses da bola preparem esse encontro entre Flamengo e Real Madrid. Já imaginaram? Criador contra criatura? Malvadão contra malvadeza? Flamengo contra Vinícius Júnior?
Todo mundo quer assistir isso. Tomara que aconteça. Estamos aqui na expectativa. Alô, Pascoal! Tudo bem, Fala, João? Mister Oswaldo Pascoal. Um abraço pra você. A Flá Jacareí lá deve ter sido uma bagunça lá com o título do foguetório Flamengo. ontem. Foguetório Você não lá. imagina a rapaziada comemorando e tal. E é muito legal que isso aconteça, né? Silas, boa noite. Djalminha, boa noite a você, fã de esporte. Agora, João, Pois não, Pascoal. quando você tem um jogador como o Gabigol entra no seleto grupo de jogadores que marcaram em todas as decisões de Libertadores da América que ele participou. Certo? Incrível, hein? 19, 21 e 22. 4 gols em 3 finais. 4 gols em 3 finais. Isso 2 aí. gols na primeira e 1 gol em cada uma das outras, se igualando inclusive a Zico, que também fez 4 gols em finais de Libertadores. Impressionante. Ele assume também, junto com o Luizão, como o principal artilheiro da Libertadores da América, e ele é um jogador brasileiro, e muito possivelmente com 24 para 25 anos que ele tem, O Gabigol tem só 26 anos. 26, Só 26. 26 anos, Muita coisa ele vai assumir essa posição, vai tomar a posição do sapo e vai ser o líder dos números na artilharia da Libertadores da América. João, fazer gol em toda a decisão de Libertadores, isso é para poucos. Jogador de jogo grande, jogador que decide partida importante. E é muito raro esse tipo de jogador. Pedro, Gabigol são jogadores raros. E um jogador que eu quero fazer um destaque muito especial para colocar numa prateleira bem distinta, que é Everton Ribeiro. Sim. Que sabe como se comportar. Ele sabe que ele não é o protagonista do time do Flamengo. Ele sabe. Mas quando o protagonista, que é o debochado Arrascaeta, não tem condições normais de atuação, ele assume essa posição. Ele faz diferença. E é por isso que ele vai para a Copa do Mundo para jogar na seleção brasileira. Porque é outro jogador de jogo grande. É outro jogador de decisão. Então, como todos esquecem do Everton Ribeiro, na hora de montar a escalação, primeiro a tirar, onde é que vai jogar? Vai dar Mas o Tite não esquece, hein, Pascoal? Não, porque você vai pensar assim, vai voltar o Bruno Henrique, então vai sobrar o Everton Ribeiro. O Vidal vai jogar. Quem é que vai tirar? O Everton Ribeiro. E aí o que acontece? Quem joga é o Everton Ribeiro e quem decide dar passe é jogador importante, se movimenta, sabe como se comportar dentro de campo. Esse é o Everton Ribeiro. É verdade. Um destaque especial para ele. Sem dúvida. Assumiu o protagonismo e decidiu, né, dando passe na final contra o Corinthians da Copa do Brasil, o gol do Pedro, e uma jogada belíssima do gol do Gabigol, que teve a participação de Everton Ribeiro e Rodinei. Atenção, nação rubro-negra, que Rodinei daqui a pouco será assunto, hein? Uma vez eu ouvi falar o seguinte, a vida é uma roda gigante, ela vai rodando, rodando. Olha, as coisas João, mudaram pro Rodinei. Também teve a participação do Hugo Moura e do Felipe Luiz. Depois eu vou explicar por quê. Opa, muito bem, olha aí, momentos da chegada do Flamengo, a ESPN mostrou ao vivo a chegada do Flamengo domingo pela manhã no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro. A diretoria pediu, né, para que não houvesse aglomeração nas ruas, mas um grupo grande de torcedores esteve lá presente e conseguiu, por esse espaço aí, saudar os jogadores. Passou o Gabigol, o Rodinei, as coisas mudaram para o Rodinei completamente. Dorival Júnior, né? Olha o Dorival aí. Espetacular a história do Dorival, né? Merece, né, senhor? Merece. Pela pessoa que é e pelo treinador que é. Olha, espetacular a história Como do Dorival. muda o patamar do Dorival, né? Há um ano, ele estava desempregado. Exato. Assume o Ceará. Aí o Marcos Braz com ela. Se tem uma coisa que o Braz é bom, é nessa hora, né? Aí é com ele mesmo, né, João? Ele é bom, ele é bom. Ele é um artista, ele é um artista, ele é Mas especial. merece também, né, Pascoal? Merece. Não, trabalha muito bem. Trabalha muito bem. Teve dificuldades, o Flamengo teve algumas dificuldades, claro que sim. No ano passado, inclusive, né? Sim. Na decisão da Libertadores da América, o time chegou todo que meio que atrapalhado. Olha o Diego aí, olha o Diego aí. O Diego, a filhinha no colo, os 2 outros filhos, a esposa. Rapaz, o Diego, ele igualou o número de títulos de Zico e Júnior com a camisa do Flamengo. É pouco. É um negócio. E não vai muito ficar sério, hein? para a próxima temporada. Isso Tá encerrando a carreira, o Diego. Isso já está decidido. Ó, Arthur aí. Vidal. Arturo realizou o sonho. Ele falava há muito tempo que era um dia jogar no Flamengo e ganhar a Libertadores. Ganhou, Arturo. Ganhou a Libertadores. Parabéns para ele. João, esses caras merecem um destaque muito especial. E o Flamengo
mostra que com organização é a palavra. O Palmeiras chegou em 2 últimas edições e foi campeão em 2 edições, perfeito? Sim. O Flamengo foi em 3 edições, foi campeão 3 finais, isso. em 2. Em 2. O que acontece? São os times mais organizados do futebol brasileiro. Perfeito? Exatamente. O Atlético Paranaense é muito organizado? O Atlético Paranaense merece o nosso respeito? Merece. Você pode gostar ou pode achar o Petralha uma maravilha. Você escolhe, não tem meio termo. Com o Petralha você não fica mais ou menos. Ou você gosta ou você não gosta. Mas que ele faz um trabalho espetacular, ele faz. É verdade. Nós temos aí imagens do jogo, né? O Atlético Paranaense já teve logo no início essa chance com o Vitinho, teve outra logo depois, com o Alex Santana. E o jogo, hein, Djalminha? A expulsão do Pedro Henrique mudou tudo mesmo? João, eu acho que foi determinante, né? Porque o jogo, ele estava bastante equilibrado. O Flamengo com aparentemente dominando o jogo, por estar mais tempo com a bola, mas as melhores chances até o momento tinham sido do Atlético. Então, assim, um jogo que estava muito difícil para o Flamengo, mas esse lance aí que nós estamos vendo, ele foi determinante, porque na primeira falta ali que fez no Gabigol, levou o amarelo e logo em seguida, eu acho que um lance, eu acho que ele acreditou, eu acho que o grande problema foi isso, ele acreditou que chegaria na frente do Ayrton Lucas, mas o Ayrton Lucas é muito veloz. E aí, depois que ele tinha dado o carrinho, realmente teve a expulsão e a partir daí o Flamengo ficou superior e aí mandou no jogo e mesmo com essa superioridade o Flamengo consegue o gol e no segundo tempo, quando todos nós imaginávamos que o Flamengo iria conseguir ampliar o marcador, não conseguiu, teve essa bela chance aí com o Gabigol, que o Gabigol desperdiçou, mas depois não teve tantas oportunidades, mas o título foi completamente merecido, porque a expulsão também foi justa, então não tem o que se lamentar, e com um a mais o trabalho assim, do Flamengo ficou um pouco facilitado. E aí eu me lembro do nosso inesquecível Mário Sérgio, que sempre falava, às vezes Deus escala o time. Porque o Felipe Luiz, que é um jogador que dispensa comentários, o que ele representa, a qualidade dele, ele acabou sentindo. Aí entra no lugar dele Ayrton Lucas, mais jovem, com mais velocidade, um bom jogador. E ele foi protagonista no lance da expulsão ali, ô Silas. Então, por isso que eu falei que outros jogadores participaram no lance do gol do Gabigol. O Hugo Moura, porque já tinha cartão amarelo, estava marcando o Everton Ribeiro individualmente, mas não pôde chegar junto ali. Então o Everton Ribeiro saiu da meia-lua, foi receber essa bola, girou, fez uma tabela com o Rodinei e já de primeira joga a bola na área. E o lance que você acabou de falar, João, do Pedro Henrique, que se o Felipe Luiz está em campo, ele daria 3 passos para trás, ele, Felipe Luiz, e já ia recompor. Ele não ia naquela bola. Até porque velocidade por velocidade, o Pedro Henrique é mais rápido que o Felipe Luiz. Mas sendo o Ayrton Lucas, o Pedro Henrique não mediu bem a distância. Como correu também o Ayrton Lucas, foi rápido, né? Deu o carrinho. É uma das características dele, né? Boas até. Ele saiu bem atrás. É o cara que recebe a bola no fundo, como o Rodinei, recebe a bola no fundo, no vazio, né? E aí aconteceu a expulsão. O Felipão reclamou aí, dizendo que não era para cartão o primeiro lance, sim o segundo. Achou que a expulsão foi injusta. Vocês acharam que foi um erro? Tomou um cartão aos 27, que é essa entrada no Gabigol, e aos 42 para 43, ele dá essa entrada aí. Ok, tudo certo ou houve um equívoco? Eu entendo que os 2 lances são de cartão. Entendi. Os 2. Aliás, o primeiro lance achei absurdamente fora de propósito. Primeiro porque o Gabigol tá de costas para ele, né? E nesse aí, ele perdeu o time. Sim. Ele perdeu o time e chega e faz a falta. Para mim, não tem o que reclamar da expulsão. É que a ausência desse jogador, isso aos 43, 2 minutos depois saiu o gol do Flamengo. Aí desmontou o Atlético. Porque o pessoal ainda ficou ali no banco, bota, não bota, entra o zagueiro, entra, não entra o zagueiro. Nessa dúvida de entra o zagueiro, não entra o zagueiro, espera um pouquinho, troca no intervalo. A bola entrou na rede. Mas aí eu não tiro a razão do Filipão, não. Porque na entrevista dele, ele disse o seguinte, era o Matheus que entrou depois no segundo tempo. Ele falou, como já estava acabando o primeiro tempo, eu coloquei o Fernandinho ali e no intervalo eu escolheria melhor quem colocar.
Ele voltou depois com o Matheus, depois ele tirou, acho que o Vitor Roque colocou o Rômulo ali meio que pelo lado esquerdo e tal. Então, essa talvez tenha sido a única troca mais ou menos. E o Paulo Turra, falei com ele depois do jogo. Sim. E o Paulo ontem mandou para mim uma imagem do lance do Pedro Henrique com o Ayrton Lucas, mas eu vi muitas vezes o Ayrton Lucas dá um toquezinho na bola antes do Pedro Henrique. Sim. Então acontece realmente a falta, no mínimo imprudência. E João, o jogador de hoje, o Dija também vai concordar comigo, não fala mais. O Bento tem que gritar do gol, calma Pedro, tá amarelado. Thiago Heleno, calma, tá amarelado. Fernandinho, que estava próximo dele, calma que tá amarelado. E não fizeram isso, então foi imprudente. O Flamengo era favorito 11 contra 11, 11 contra 10 ficou muito mais favorito ainda, né? Porque o Filipão surpreendeu o Brasil, que quem estava assistindo o jogo com a marcação homem a homem, ele surpreendeu, ninguém achou que ele fosse fazer isso. E ele acabou igualando o jogo. Nem começaria o jogo com dois. Se a expulsão acontece do lado contrário, o Atlético aumentaria a sua chance de até ganhar essa final. Mas, infelizmente, aconteceu tudo em seguida. A expulsão, o gol, não aconteceu a troca e o Flamengo voltou para o segundo tempo absoluto, tocando a bola e ganhando o jogo. O Atlético teve um bom início de jogo, melhor do que o Flamengo. Foi. Surpreendeu o Flamengo, porque não é só você olhar a escalação e ver como é que o time está escalado. E o time o Filipão coloca um time e o Dorival enxerga o time de uma forma. Quando entra em campo, os 3 volantes com missões. Surpreendeu com o Vitor Bueno, né? Claro, de titular. Isso. Os 3 volantes com missões, né? Um em cada meia e o outro centralizado, que é o Fernandinho. Perfeito? E 2 para marcar, os dois homens de chegada na frente. O Arrascaeta e o Everton Ribeiro. E para deixar o Vitor Bueno para a bola de velocidade, porque ele entra com dois jogadores de velocidade. Então ele deixa o Vitor Bueno, que tem um bom passe, para fazer essa aí. Eu vou falar pra você, isso aí é aquela bola que você fica lamentando o resto da sua carreira, né? Verdade. Porque não perde essa oportunidade, você lamenta toda a sua carreira. E aí, com essa formação, o time do Atlético marca bem o Flamengo. Você vai dizer assim, foi um grande espetáculo de decisão? Não foi. Não foi um espetáculo de decisão. Mas eu não vou tirar os méritos do time do Atlético Paranaense. Porque cada um tem que enxergar aquilo que é melhor para ele. E o Filipão enxergou o que é melhor para ele na formação do time. E nessa de enxergar o que é melhor para ele, conseguiu montar um time. A derrota veio, 1-0. O Flamengo vinha amargurado pela derrota e com a forma que aconteceu no ano passado para o Palmeiras e consegue se recuperar. Mas eu quero aplaudir o Atlético Paranaense também. Sim. Porque fez o seu trabalho. E se melhorar o time, tem que pensar em Libertadores e chegar também na fase final. Mas aí que tá, precisa garantir a vaga via brasileira agora, né? Isso, que tá na briga aí. Mas vai ter que brigar pela vaga. Agora, eu acho que eu gostaria de falar aqui dos que poucos são falados. Porque muitos são falados. Dorival, muito falado. Everton Ribeiro, muito falado. Arrascaeta, muito falado. Gabigol, toda hora estão falando. Pedro, estão falando dele. Rodinei passou a ser muito falado positivamente. 2 caras que eu gostaria de destacar. O primeiro, Léo Pereira. O que este rapaz jogou depois da chegada do Dorival. E o que ele jogou sábado. Inclusive, em alguns momentos que o Davi Luiz não foi feliz na jogada, ele estava ali para consertar. Uma atuação soberba de Léo Pereira. E outro, Thiago Maia. Na minha opinião, não existe hoje um primeiro volante que jogue mais bola do que Thiago Maia na América do Sul. Impressionante enquanto ele esteve em campo o que ele jogou de futebol. Porque esses caras não são muito falados, né, Djalminha? Mas são importantes, hein? Não, importantíssimo, João. Assim, e são 2 jogadores que assim, o Dorival recuperou. Porque, assim, principalmente o Léo Pereira, né? O Léo Pereira, ele não era realmente bem visto pelo torcedor, a grande realidade é essa. O torcedor, quando entrava o Léo Pereira, temia, tinha medo, por ele ter falhado em alguns jogos realmente, mas realmente ele deu a volta por cima total e muito em função do Dorival, que deu essa moral, ele entrou e assumiu a posição. E o Thiago Maia, ele veio de uma lesão de muito tempo, vinha jogando, mas não estava jogando realmente o futebol que ele sabe jogar. E eu acho que o Dorival, por já conhecer ele,
colocou ele de primeiro volante, que Thiago Maia no Flamengo, normalmente ele jogava de segundo volante, com o Dorival puxou ele para primeiro volante e vem fazendo uma cobertura excepcional, marcação perfeita e jogando quando tem a bola nos pés. Então, assim, quando o time é campeão, João, não é só o Gabigol, não é só o Pedro, não é o Arrascaeta, é o conjunto que vai muito bem. E esses jogadores, sem dúvida alguma, eles foram fundamentais na vitória e também colocar o Santos, que assim, é um goleiro que eu lembro muito, sem comparações, né? Mas eu joguei com o Tafarel, que para mim foi o melhor goleiro que eu já joguei. Ele lembra muito a tranquilidade, ele passa muita segurança. Às vezes o cara tá cara a cara, parece que não tem perigo, porque ele defende muito bem e também passou uma segurança para essa defesa muito grande. Falarmos, porque tem uns que naturalmente já são mais comentados e, né, estão mais na mídia, até por mérito próprio, por tudo que eles fazem, pela qualidade que eles têm, mas o Rodinei junto com o Léo Pereira são dois casos exemplares aí de volta por cima, né? O que o Léo Pereira jogou no sábado, um absurdo. E o Thiago Maia, que é outro caso importante, porque ele estava lá à margem, vindo de lesões, né? E aí o Dorival falou para ele, eu quero você, aquele Thiago Maia que eu conheci no Santos. E a partir dali, rapaz, o que ele está jogando é uma enormidade. O Thiago Maia, ele aparece muito bem no Santos. Menino, né? Novo, obviamente, mas aparece muito bem. E aí ele vai campeão olímpico com a seleção brasileira no Maracanã contra a Alemanha, ele faz parte daquela seleção. O Thiago Maia vai para fora do Brasil, ele volta para o Flamengo e ele volta, assim, ainda era uma incógnita no Flamengo, o Thiago Maia, até que ele se lesiona. E muita gente já achava, Pascoal, né, Dija, que ele nem ia mais ficar no Flamengo. E aí ele volta, começa a jogar, ele faz um jogo maravilhoso, ele e o João Gomes contra o Vélez lá na Argentina. E aí vem a contratação de Arturo Vidal e Marinho. E não foi só o Thiago Maia que levantou o futebol, não, o Everton Ribeiro também. Porque o Everton Ribeiro estava numa descendente, estavam até falando, até a gente falou, acho que foi o Dija que falou, vai sair o Everton Ribeiro, vai entrar fulano, acho que foi o Pascoal, sai o Everton Ribeiro, e chega fulano, sai o Everton Ribeiro, não. Everton Ribeiro cresceu junto com o Thiago Maia, ele não é só primeiro volante, ele é primeiro e segundo volante, assim como o João Gomes, que também não é só primeiro volante, é primeiro e segundo volante. Antigamente tinha o caça-craque, e tinha o segundo volante que fazia o time jogar. Hoje não. Time grande tem que ter 2 volantes, se não 3, que marquem e que joguem. E o Flamengo ainda tem o Pulgar, que ainda tem espaço para crescer, ainda tem o Vidal, que jogou pouco, mas que deve ter mais oportunidade. Então, sim, por isso que eu falei, a gente tem que dar mérito para o Braz também e para a diretoria. E a gente viu ali o Fabinho, ex-volante da Ponte Preta, né? Companheiro do Mineiro, Santos. Trabalha no scout lá, né? Campeão do mundo com o Inter lá, contra o Barcelona. Sim. E hoje, ele chegou para ser da análise de desempenho. E hoje é como um diretor como o Juan. Sim. Então, como tem o Paulo Miranda no Atlético Paranaense, que tomou café com a gente. Então, parabéns também ao Fabinho, que o Dorival fez questão de colocar na frente lá na hora de receber as medalhas. É verdade, trabalho importante não é só, é igual a gente aqui no estúdio, aqui no programa, aqui, você vê o Pascoal, o Silas, o Djalminha. Nós não somos só nós que fazemos o programa. Pelo contrário, tem uma galera aqui, ó. Tem a Fiel atrás das câmeras aqui, todos os nossos amigos câmeras. Tem o Martinho da Vila. Olha o meu pivô ali e tal. Alô, rapaz. Baby da Fiel, feliz com o título do Mengão, né, Baby? Abraço, meu amigo. Ele mesmo. Fala aí, Fabrício, a escalação. Kleber, Dudu, Felipe, Fabrício da Fiel, Vinícius, Mari... tem toda essa galera, todo mundo, o Ricardinho Santiago, né, o Barão de Santa Cecília. O Ricardinho não tirou a camisa até agora, desde sábado ele está com a mesma camisa. Segundo ele, a promessa é ficar até o final do Mundial, né? Não sei até que ponto vai chegar isso. Vai ser em fevereiro ou vai ser em março? Não sei, mas ele falou que fica até lá. Mas então é isso, então tem muita gente que faz o programa aqui conosco, né? Você conhece a gente que aparece, mas sem eles aqui não teria programa. A verdade é essa, se tivesse um amigo câmera ali, operador de áudio para colocar o microfone, o diretor para cortar, o Fabrício para produzir com o Vinícius, o Ricardo, o Felipe no áudio, não ia ter programa. Então é isso, o Pedro aparece, o Gabigol aparece, o Arrascaeta aparece, o Everton Ribeiro aparece, mas tem a rapaziada ali que faz o trabalho no dia de sustentação e de apoio, que faz com que eles apareçam e brilhem. É isso daí, nação. Então se inscreva no canal, ativa o sino das notificações, deixa o seu like, hein? Nos vemos no próximo vídeo.